Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida. Cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 11 e 6 pelo horário de Brasília. Eu sou o Bruno Maluli e você está no Conexão Prudente. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2019, neste momento 20 graus no alto da Avenida Washington Luiz, um dia depois em que o dia virou noite, principalmente na capital. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você, bom dia, um amigo ouvinte. Mais uma vez estamos de volta aqui com o Conexão Prudente. E ele, nosso comentarista Divaldo Cerezini, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos e mais um dia cheio de notícias quentes, hein, Bruno? Quentes e também dedinhos nervosos, né? Dedinhos nervosos, exatamente. Hoje tem um caso aí que chamou muito a atenção. De manhã começou o dia com o sequestro no Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre isso, e uma mudança também, né, nas ações da Polícia Militar, principalmente do Rio de Janeiro, e que obteve sucesso, isso que é importante. Os reféns foram salvos. 11 horas e 7 minutos, e você que quer participar, Divaldo, o WhatsApp 18996333398 e também pelo Facebook, na nossa live, facebook.com/prudenteam. A sua participação é essencial para o nosso programa. E hoje novidades, viu? A gente prometeu e agora sim temos então novidades na nossa transmissão. Você já pode acompanhar aí toda a transmissão. O Jonatas está preocupado. Será que o Witzel viu ele com o fuzil? Será, Jonatas? O Jonatas, ele não queria aparecer aqui na nossa live. Agora nós estreamos hoje um sistema novo de transmissão que permite uma imagem de melhor qualidade e também focar o Jonatas. E ele não queria aparecer, não. E vamos então aos destaques desta terça-feira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Polícia Militar mata sequestrador e libera reféns na ponte Rio-Niterói. Bolsonaro e Guedes definem levar COAF para o Banco Central. Possível ação política na Receita gera desconforto com auditores. A sessão da Câmara em Presidente Prudente e as polêmicas. Veto do prefeito é derrubado. Instituições bancárias serão obrigadas a ter porta giratória com detector de metais. Ministério da Educação quer mudar o critério de repasse de verbas para universidades. E a Semana do Clima, que reúne representantes de 26 países em Salvador. Essas e outras notícias agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Onze horas e 9 minutos, o Conexão Prudente no seu rádio pela Prudente 1070, também o WhatsApp 18996333398, mande a sua pergunta, o seu comentário. E a gente começa falando de Presidente Prudente, claro, porque ontem foi dia de sessão da Câmara, os vereadores estavam reunidos para decidir aí questões importantes e uma delas foi o veto do prefeito Nelson Bugalho, que acabou caindo sobre a obrigatoriedade da questão das portas giratórias em instituições bancárias e mesmo que não seja uma agência bancária convencional que tenha caixa, Divaldo. Isso pode causar prejuízo ao fornecimento desse serviço, né? Exatamente, Bruno. O projeto de lei, ele é da 17ª legislatura, né? Portanto, são todos os vereadores que são os autores dele, e o prefeito havia vetado. Esse projeto ele exige a instalação das portas giratórias com detector de metais em todas as instituições financeiras e equipara, né, a instituição financeira, as cooperativas de crédito e as caixas econômicas. Eu receio, isso não está claro na lei, mas que até lotéricas
possam vir a ter a obrigatoriedade de instalar porta giratória. Se isso acontecer, nós vamos ter seguramente o fechamento de muitas delas pela inviabilidade técnica do assunto. Dá um prazo de 180 dias para as que já estão em funcionamento se adequar, e as que passarem a funcionar daqui por diante já terão que ter isso na instalação, na aprovação do alvará. Agora, o que me deixa bastante intrigado é que a gente observa lá no Poupa Tempo, tem um posto do Banco do Brasil para a gente ir lá pagar a taxa. Tem condições de ir lá ter essa porta giratória? Porque se não tiver, ouvinte, e Bruno, e Jonatas, vai fechar. E aí você que estiver usando lá o Poupa Tempo vai ter que sair de lá em alguma agência bancária próxima para efetuar esse pagamento. E lá do Poupa Tempo, qual que é a agência bancária próxima de lá? É um tanto quanto distante, né? Fica ali mais próximo ao centro. E outras questões, temos inúmeros bancos que já têm fechado o caixa, não tem mais tido caixa no banco. Tem só a parte de gerente, então não tem dinheiro lá no banco. E o que acontece agora? Vai fechar também. Porque para que vai manter uma agência bancária com esse custo da porta giratória, sendo que não tem dinheiro lá? Então a gente tem que ter cuidado na hora de aprovar a lei, porque o efeito imaginado, ele pode ser o efeito gerado pode ser muito diferente do imaginado. E essa lei, na minha opinião, não favorece ninguém, não. Essa lei, ela vem prejudicar o usuário do banco, que vai ter muitas unidades de instituições financeiras fechadas. É importante dizer o seguinte: agências bancárias em shoppings, em tantos outros locais, é muito importante que não aconteça o fechamento de agências. E se a gente analisar, tem cidades que sofrem muito mais com questão de falta de segurança em agências e instituições financeiras, e nem por isso a lei é criada, porque existe aí realmente esse problema de poder vir a fechar, né, Jotas? Bruno, eu queria entender, o Divaldo também pode comentar isso aí, qual é a alegação dos vereadores para apresentar esse projeto de lei? Tem a justificativa deles aqui no projeto, que eles colocam que a porta giratória nos estabelecimentos bancários é uma medida de segurança e proteção para os clientes contra a violência. Ela começou a ser introduzida no final dos anos 90. Enfim, é uma justificativa genérica. Prudente não tem registro de assalto a banco durante o expediente bancário há tanto tempo que eu já nem me lembro mais quando foi a última vez. E vamos ser bem sinceros aqui. Todo mundo conhece o modus operandi de assaltante de banco. Vamos combinar, porque você acha que uma porta giratória vai segurar um cara com um fuzil na mão? Não vai segurar. Quando se quis assaltar banco, não foi a porta... para mim, isso chama-se porta estandarte, tá? Já dizia o Titãs, porta estandarte. Porque a verdade é... Eu não acho que vai segurar, não. E mais, o que pode fazer é atrapalhar, diminuir a quantidade de instituições. Imagina um Poupa Tempo. Se não tem lá o Banco do Brasil, nada funciona lá. Eu vi casos, Bruno, de assalto a banco em outros estados, que o criminoso chegou com uma escopeta calibre 2 e deu um tiro na porta giratória. Ou seja, o que segurou ele? A porta giratória nada mais serve do que para impedir, às vezes, o consumidor que está com pressa de entrar na agência bancária, porque se ele tiver uma moeda no bolso, ele não consegue entrar. O que a gente mais vê, Jonatas, é justamente isso. O constrangimento que às vezes a pessoa passa para usar o banco e nesse caso sendo aumentado. E só para frisar, tá? São considerados estabelecimentos bancários, para efeito desta lei, bancos oficiais ou privados e caixas econômicas, suas agências, subagências e postos. É por isso que eu digo que não está tão claro, mas no meu entendimento isso daqui enquadra também as casas lotéricas. Então, se isso daqui realmente for adiante, seguramente nós teremos o fechamento de posto bancário no fórum, de posto bancário no Poupa Tempo e de inúmeras lotéricas. Lotéricas, imagine você as lotéricas, né? Fala para um dono de lotérica que ele vai colocar uma porta giratória com detector de metais e veja só. E a população lá do João Domingos Neto, do Alexandrina, que tem uma lotérica lá como instituição bancária naquela região toda, e lá não tem espaço para colocar porta giratória. Como que vai ficar? Vai ter que vir para o centro, né? E até mesmo Divaldo, os Correios que operam como agência do Banco Postal, vão fazer o quê? Vai fechar o Correio? Pois é, Bruno. Pois é, ouvinte, Jonatas, temos essa situação aí que foi derrubado esse veto do prefeito à lei.
Eu estou até aqui procurando valores e tal, com certeza aqui tem mais de 20 mil, sei lá, muito mais de 20 mil reais uma porta giratória e tal, com o detector de metais. Então tá aí, eu acho que as leis, é muita criação de leis e pouca fiscalização do que realmente é importante, nos prazos de obras do município. Então, realmente a população, ela cobra a Câmara Municipal porque precisa melhorar em alguns aspectos. Vamos passar então para essa questão que hoje de manhã, quem já saiu de casa de olho no noticiário, viu que acontecia um sequestro lá na ponte Rio-Niterói, e a ponte, claro, que separa o Rio de Janeiro da cidade de Niterói. E está aqui, qual que é o valor, Divaldo? Em torno de 18 mil, 16 mil reais, então, uma porta giratória, só para a gente esclarecer. Voltando, então, para essa questão, 11 horas e 16 minutos, lá no Rio de Janeiro, esse sequestro, e é um caso que assusta muita gente, assaltos e furtos acontecem a todo momento, mas esse tipo de sequestro normalmente envolve algo passional, ainda não foi divulgado o motivo, mas a Polícia Militar matou o sequestrador, foi bem sucedida a ação e liberou reféns na ponte Rio-Niterói. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Um sniper da Polícia Militar matou o sequestrador que manteve mais de 30 passageiros de um ônibus reféns durante 3 horas e meia na ponte Rio-Niterói nesta terça-feira. Todos os reféns foram liberados com vida. O criminoso foi executado quando desceu do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Após a ação, informações iniciais da PM dão conta de que o sequestrador estava com uma arma de brinquedo. Além disso, ele portava uma faca e combustível, com o qual ameaçava incendiar o ônibus. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, destacou o trabalho realizado pela Polícia Militar. O ideal é que todos saíssem com vida, mas nós tivemos que tomar uma decisão de salvar os reféns. O que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. A todo tempo eu fiquei monitorando para fazer o meu trabalho como governador, e a Polícia Militar, usando os atiradores de elite, escolheu a melhor oportunidade para salvar os reféns. O presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou sobre o caso e defendeu a ação de snipers. Vocês lembram do ônibus 174? O que aconteceu? Morreu uma pessoa inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos à júri popular. Foram absolvidos por 4-3. Quase você bota alguns policiais, condena a 12 a 30 anos de cadeia, por causa do marginal, como aquele do sequestro do ônibus 174. Não tem que ter pena. O sequestro foi anunciado por volta de 5h30 da manhã em um ônibus que ia de São Gonçalo, na região metropolitana, em direção ao Rio. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 19 minutos, o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Witzel têm toda a razão. Vagabundo, melhor que morro, vagabundo, criminoso, bandido, sequestrador, do que o inocente. Ele tem razão de relembrar aquele caso que foi uma tragédia, porque depois acabaram matando o vagabundo dentro do Camburão. Então, mata como sniper ali, resolve a situação, e essa é uma mudança, e que o PT jamais seria a favor desse tipo de mudança. Então tá aí, promessa de campanha do Wilson Witzel, promessa de campanha do Bolsonaro e bala na cabeça de bandido que sequestra ônibus. Não existe. O bandido de direitos humanos não pode ser maior do que da vítima, de volta. Exatamente, né? A gente ainda tem algumas pessoas que defendem a bandidolatria, né? É evidente que ninguém quer que alguém morra, mesmo o bandido, mas a partir do momento que ele está colocando a vida das outras pessoas em risco, a vida das pessoas que estavam no ônibus, a vida dos policiais, inclusive da imprensa que estava ali ao redor, ele tem que ser freado. E se a forma de freá-lo é matá-lo, para que a gente não tenha outro caso como o do Sandro, como bem lembrou o presidente lá no ônibus da linha 174, outro caso como o da Eloá, né, que foi assassinada também lá em Santo André, também por um bandido, nós temos que eliminar sim o bandido. Tem que eliminar o bandido, não a vítima, não o cidadão de bem. Esse caso aí, Bruno, só para comentar, foi um exemplo da ação bem sucedida da polícia, uma ação rápida, a ação que durou cerca de 3 horas da polícia,
Só para completar as informações que foram trazidas pelo Leandro Falck, esse ônibus saiu nas primeiras horas da manhã no bairro de Alcântara, na região central de São Gonçalo, e tinha como destino a central do Brasil, lá no centro do Rio de Janeiro, da aviação Galo Branco. E quando o ônibus passava pelo 8º vão ali da ponte Rio-Niterói, o criminoso sacou dessa arma de brinquedo, mas ninguém sabia que era arma de brinquedo, e anunciou o sequestro, obrigando o motorista a atravessar o ônibus na pista. A pista foi interditada nas primeiras horas, apenas a faixa da pista no sentido Niterói e Rio de Janeiro. Posteriormente, por volta das 8 horas da manhã, as duas faixas, os dois lados da ponte Rio-Niterói foram interditados, gerando 87 quilômetros de congestionamento. As informações aí, então, completadas com o Jonatas Caetano. Importante você trazer essa informação. E o Jonatas também tem uma outra informação com relação ao tipo de munição. Eu reparei ali numa imagem que eu vi na internet que tinha, né, na hora que ele coloca, o sequestrador coloca a carinha assim para fora do ônibus, tinha um repórter atrás dele. Eu não tenho certeza se era a linha de tiro do sniper, mas quando eu comentei isso, o Jonatas trouxe uma informação, né, Jonatas? Isso é munição que é usada pela polícia militar hoje, ela é uma munição especial. Isso é por todo o Brasil, né? A munição, apesar de ser uma munição de fuzil, ela é uma munição considerada de baixo impacto, ou seja, quando ela atinge o alvo, ela não transpassa o alvo. Ou seja, uma munição de fuzil, da distância que foi efetuado o disparo, da altura que foi efetuado o disparo, se houvesse alguém atrás do sequestrador, por exemplo, um membro da imprensa, ele também teria sido alvejado, porque a bala iria transpassar o criminoso e atingir quem estava atrás por conta do ganho da velocidade da bala. Porém, a munição é projetada para não atravessar, e se atravessar, ela vai parar muito rápido, ela não vai atravessar outros objetos. Em contato com um corpo imóvel, ele vai diminuir a velocidade da bala, causando apenas o dano mínimo naquela pessoa que foi alvejada. Muito obrigado, Jonatas. Informações esclarecidas. Jonatas Caetano tem conhecimento importante aí nesta área policial e traz então essas informações. O que é importante é que nenhum refém foi ferido e, apesar da arma ser de brinquedo, preste atenção, nós tínhamos lá recipientes com gasolina. Ele poderia atear fogo nesse ônibus com os reféns dentro. Então fez muito bem a Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao governador Wilson Witzel e, claro, ao presidente Jair Bolsonaro, que também está respaldando esta ação. E agora, 11 horas e 23 minutos, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero saber quem está na nossa audiência, tem comentários. Vamos lá, Divaldo. Tem bastante comentário aqui, Bruno. Vou destacar aqui o comentário do Marcos, que ele diz que para os nossos vereadores, mais importante é criar lei inútil do que fiscalizar o executivo. É mais fácil. E tem um outro comentário aqui também que chegou, ele não tem a ver com o assunto que nós estamos tratando hoje, mas ele fala também em relação a questionamento de lei, em relação à criação da lei da exigência da criação de lei Mato Grosso. Que é uma lei que foi aprovada pela Câmara no ano passado, até foi vetada pelo prefeito, e ele está reclamando do prefeito aqui, o Felício. Ele diz que já existe lei que obriga o cidadão a manter o seu terreno limpo. O poder público tem que ter ferramentas para fiscalizar e punir quem infringir essa lei. Agora, exigir que o cidadão tenha uma determinada espécie de vegetação no seu terreno é algo impróprio. E ele diz também que é quase impossível ter grama Mato Grosso em 100% do terreno. A semente ela tem dormência altíssima e demora na germinação. E exige cuidados especiais na sua formação. Ele cita aqui diversos dados que eu acredito que sejam técnicos a respeito do assunto, e ele coloca que dentro da quantidade de terreno que tem aqui em Presidente Prudente, ele estima em 23 mil terrenos, é impossível você conseguir colocar isso daqui para todo mundo. A prefeitura deveria sim fiscalizar se o terreno está limpo ou não. Nós vamos pesquisar aqui essa lei, o Felício, e já retorno. Eu me recordo que essa lei ela foi aprovada ano passado, inclusive na época ela é de autoria do vereador Mauro Neves. É um vereador que hoje eu respeito, mas na época eu fiquei muito bravo com ele.
Nós vamos pesquisar os Não, na verdade, Edivaldo, é importante dizer, nós respeitamos todos os vereadores e políticos, mas algumas ações a gente realmente critica e demonstra aqui os problemas. Agora, se tem uma lei, olha, com todo respeito, hein, eu não sei nem o autor, você está me passando aqui que é o vereador Mauro Neves, nós vamos pesquisar ela, mas se tem uma lei que quer obrigar dono de terreno a colocar determinado tipo de pasto, na verdade, né, um tipo de grama, não tem cabimento, isso é falta do que fazer, eu quero ter certeza, para eu não cometer injustiça, mas se tiver uma proposta de lei para obrigar dono de terreno a colocar um determinado tipo de espécie de grama, não é possível, eu achei que eu já tinha visto tudo. Nós vamos para o intervalo, vamos ver se até a volta a gente já tem essa confirmação. 11 horas e 26 minutos, já, o Conexão Prudente está de volta. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução Veg fotovoltaica. A garantia é dada pela empresa nacional, com décadas de atuação pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Família reunida, alegria no ar. Tem fundada na mesa, festa ao retorno, só para uma coisa, por favor. Caramba. Churrasco Gaúcho, amplo espaço para casamentos e formaturas. Novidades todos os dias. No almoço e jantar. Nova Tchê Churrascaria, Rua Padre João Goetz, 755. Churrasco Gaúcho em Prudente. Nova Tchê Churrascaria. E toda sexta tem promoção no jantar no rodízio para casal. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão muque e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 29 minutos, 11h29 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o canal do WhatsApp aberto para você pelo 18 996333398, facebook.com/prudenteam. A sua participação, que é a mais importante aqui do Conexão Prudente. O Divaldo tá de olho aí, quem tá participando com a gente, mandar os abraços, né? Jonatas Caetano também, se tiver os abraços, fica à vontade, viu, Jonatas? Ô, Jonatas, me derrubando. Mandar um abraço pro Célio, pro Felipe, pro Felício, pro Matheus. Mandar um abraço também pro Jair, todo mundo aqui na escuta. E agora vamos falar então de política nacional, porque o Bolsonaro e o Guedes, o Paulo Guedes, definiram levar o COAF para o Banco Central e vai mudar até de nome, Jonatas. Vamos acompanhar com Yuri Hudson. Conexão Prudente. O porta-voz da Presidência da República confirmou que o governo vai editar uma medida provisória e levar o COAF para o comando do Banco Central. Segundo o porta-voz Fernando Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes se reuniram nesta segunda-feira para detalhar a alteração. A mudança de local do COAF já foi um entrave entre Bolsonaro e o Congresso Nacional, que rejeitou levar o Conselho para o comando do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, como desejava o presidente no início do governo. Agora, a alteração, de acordo com o porta-voz, deve
fortalecer o COAF. Será por meio de uma medida provisória, quando então o COAF estará subordinado sob o guarda-chuva do Banco Central, transformando-se numa unidade de inteligência financeira gerenciada, que será complementada por funcionários daquele órgão financeiro que é o Banco Central. Durante a conversa com jornalistas nesta segunda, o porta-voz também confirmou que Bolsonaro deve vetar alguns trechos do projeto de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso. O presidente se reuniu com o ministro Sérgio Moro para discutir o tema, mas Barros não adiantou o que deve ser retirado do texto por Bolsonaro. Até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. Então, sim, serão realizados vetos, mas ele não me adiantou especialmente quais serão esses vetos. Na semana passada, ao comentar a aprovação do projeto, o presidente criticou o trecho sobre o uso de algemas. Ele afirmou em uma entrevista que não pode existir a previsão de prisão para o policial que algemar alguém de forma irregular. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Central e também os vetos com a lei que une alguns policiais. Acho que também não pode, né? Você prender de forma irregular, eu acho que você pode até dar uma medida irregular? Administrativa. O que é? Não, se a pessoa está sendo presa, eu não vejo. Irregularidade não parte de algemas, não. Eu não vejo. Né, Jonas? Bruno, eu acho que as algemas é uma questão de segurança para o que está sendo conduzido e para o policial. Principalmente em São Paulo, nós vemos muito acontecer isso em regiões mais periféricas, quando a polícia vai para fazer a detenção do elemento, que muitas vezes deu aquele famoso pinote da polícia. O que acontece? Às vezes são dois policiais que estão ali detendo aquele elemento e vem populares em cima dos policiais, 30, 40 pessoas de uma vez em cima do policial, e o policial muitas vezes não tem o que fazer. Porque no meio da confusão, se o elemento não estiver algemado e imobilizado, ele pode fugir no meio da confusão. O maior problema que isso daí ainda, ô Jonatas, é que essa lei, ela coloca tudo de maneira subjetiva. Ela não define os critérios, e nem tem que definir, nem tem que entrar nisso. Quem tem que decidir como vai prender e como vai abordar o infrator ou o criminoso é quem está fazendo isso. Ah, mas aí o cara tava parado e o policial, depois dele já algemado, por exemplo, o policial desceu o cacetete nele diversas vezes. Bacana, então vamos estudar esse caso e não generalizar a punição. Nós estamos, em vez de punir quem deve ser punido, nós estamos punindo todo mundo. Edivaldo, porque... E deixando uma insegurança jurídica grave. Sim, infelizmente a insegurança jurídica que causa ao nosso país, aos nossos policiais, trata o policial como bandido e o bandido como suspeito. Tá aí, essas leis então vêm. O que é o problema é o seguinte, o Moro vem com um pacote anticrime, aí chega o Congresso e quer facilitar para bandido, né? Como que pode? É porque eles têm ali muita coisa também para ser julgada, Lava Jato e tal, então eles se colocam lá no lugar dos bandidos, né? Muitos deles já são mesmo bandidos, então não está muito errado, não. Outra coisa importante, são mais de 100 casos da Lava Jato, políticos da Lava Jato. Eu vou pegar o número correto aqui, porque é um tanto bem maior de 100, é menos de 200, mas é bem mais de 100. E o que acontece? Com esses casos da Lava Jato aí, os políticos que julgados pelo STF, quantos você acha que foram condenados, de volta? Do STF nenhum. E que ele está solto, ele está em prisão domiciliar e tal. O Delcídio? Não é o Delcídio, acho que é um político aí menos conhecido. Eu não me lembro. Mas PTB. Ele foi lá pro lado do Cangaciro Gomes lá. Não, PTB. O PTB? Isso, o partido do prefeito aqui, de Prudente. Nossa. Rapaz, tá difícil a situação. O ex-senador lá,
Delcídio do Amaral e ex-candidato ao governo do Mato Grosso do Sul também. Ele foi foi o único que foi expulso do PT, né? Quando ele fez ele foi expulso porque ele denunciou... Porque ele fez a delação premiada, né? Ele não foi expulso por ter roubado, ele foi expulso porque entregou os companheiros. 11 horas. Política na Receita Federal gera desconforto com auditores. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Uma possível intervenção política do governo de Jair Bolsonaro na administração da Receita Federal tem causado incômodo entre auditores fiscais. Uma tentativa de alteração de um delegado no Rio de Janeiro teria sido o ponto de partida para esta situação. O governo federal, no entanto, não confirma participação neste ato. Mauro Silva, que é presidente da Unafisco, que representa auditores fiscais de todo o país e conta com cerca de 11 mil filiados, ou seja, 70% dos auditores ativos, explica que a troca cogitada não seria por critérios técnicos. Teria vindo da Presidência da República a vontade de determinação de trocar um delegado de um posto importante, que é o posto de Itaguaí, por um outro que não detém experiência suficiente para um cargo tão sensível. A troca não seria feita por critérios técnicos e sim por critérios políticos. Esse tipo de intervenção política na Receita, que detém informações sensíveis, é bastante negativa, não só para a Receita, mas para a sociedade como um todo, o Estado Democrático de Direito. Silva ressalta que cabe à Receita Federal fortalecer a fiscalização a quem ocupa cargos de significativa importância no país. Políticos, quando assumem a vida pública, não só eles, como seus familiares, são submetidos a um rigor fiscal maior, isso por força de tratado internacional. As pessoas que sempre acharam que não seria fiscalizado agora estão então tentando barrar esse tipo de atitude. Então nós temos que chamar aí a sociedade toda a nos ajudar a impedir que esse tipo de atitude prevaleça. Todos são iguais perante a lei, todos devem ser fiscalizados igualmente, e aqueles que ocupam cargos devem ser fiscalizados ainda mais rigidamente, ainda mais intensamente, porque estão expostos a situações que permitem a corrupção com mais frequência. Esse é o trabalho da Receita Federal e nós vamos continuar fazendo. Para o cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor de Relações Internacionais da Unicinos, esta relação estremecida com órgãos como a Receita pode gerar instabilidade ao governo. Não apresentam um bom sinal. A Polícia Federal e a Receita ganharam, entendo eu, elevado protagonismo, inclusive com a Operação Lava Jato, que se tornaram um ativo de campanha para Bolsonaro. Basta ver o enorme apoio que ele teve dentro da PF. Bolsonaro já se reduz ao apoio de 30% dos eleitores do país, segundo pesquisas recentes. Entrando em conflito com o aparelho de Estado, ele perde, inclusive, condições de governabilidade. Não quer dizer que vai ter virada de mesa, mas é muito difícil governar sem o mínimo de apoio dentro dos órgãos de excelência do Estado brasileiro. De acordo com a Unafisco, na próxima quarta-feira, dia 21, haverá um dia de lutas e protesto contra possíveis intervenções no órgão. A categoria fará reuniões e, segundo afirma Silva, não é descartada a possibilidade alguma de ação. Ao final da segunda-feira, a Receita Federal anunciou troca no segundo posto mais importante do órgão. João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva deixou o cargo de subsecretário-geral da Receita. Ele será substituído pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente está em exercício na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife, em Pernambuco. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Então tá aí, desconforto com os auditores federais, Divaldo Ceresini. Nós já comentamos esse caso ontem, né? Não só em relação à polícia, aos auditores, mas também à Polícia Federal. O presidente ele não tem que se meter em causa tão minúscula. Isso daí ele deve ter pessoas de confiança dele no cargo de ministro, no cargo de delegado-geral da Polícia Federal, delegado da Receita Federal,
para que tome essas decisões por ele, né? Não cabe a ele entrar nessas decisões tão minúsculas, não, Bruno, porque isso daí realmente causa esse tipo de transtorno. E os comentários, participações dos ouvintes? Vamos lá, temos aqui na nossa live Daniel Indião repercutindo o caso ainda do Rio de Janeiro, né? Vamos valorizar os policiais, educar as nossas crianças para que não tenhamos que educá-las quando adultas. Tem também o Luiz Eduardo dizendo que o que aconteceu no Rio de Janeiro é que infelizmente o bandido não tem medo da polícia. A segurança pública no Brasil só com porte de arma para o cidadão de bem. E também o Marcos dizendo que ele não está feliz com a morte do sequestrador, mas que ele está muito feliz com as 35 vidas que o tiro salvou. E só para comentar, Bruno, uma postagem que o presidente Jair Bolsonaro fez em seu Facebook pessoal, né, elogiando a ação dos policiais do BOPE, e um comentário que me chamou a atenção aqui, de uma seguidora do presidente Jair Bolsonaro, diz assim, abre aspas: ano que vem o sequestrador ganhará um filme em sua homenagem. Última parada, Ponte Rio-Niterói, fecha aspas. Tá aí, uma alusão, né, ao filme do outro sequestrador. Né? Do ônibus 174. Só para fechar esse ponto, Bruno, o presidente Jair Bolsonaro colocou assim, em seu Facebook pessoal, abre aspas, para o presidente: parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente, fecha aspas. E é verdade, 11 horas e 42 minutos o intervalo, mas fique com a gente. Na volta, você vai saber na Embaixada dos Estados Unidos. Só daqui a pouco a gente volta já já. Conexão Prudente. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 44 minutos, 11h44 pelo horário de Brasília. Você que está com a gente pelo seu dial, o rádio Prudente AM 1070, ou então facebook.com/PrudenteAM, pode participar pelo 18996333398, é o WhatsApp aqui da Prudente 1070. E quem mais está na audiência, Divaldo? Nós temos aqui a Sirene, Luiz Eduardo, o Daniel. Nós temos também, o Felipe já falei, Ailton, um abraço Ailton. Nós temos aqui o Felício já falei, Celhão, a Carrie, Lucas, Rogério, Guilherme, um grande abraço pro Guilherme Prado. 11 horas e 45 minutos, eu prometi que era na volta, a gente já vai falar desse caso. E é importante, a questão lá do Eduardo Bolsonaro, ele é o quem? O 03?
Ah, rapaz, essa numeração... É o 03. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de indicar o filho Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Abre aspas para Bolsonaro. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Tá ok? Só faltou o tá ok. Afirmou o presidente em relação à possibilidade de o nome do deputado do PSL de São Paulo ser rejeitado pelo Senado, que tem de, claro, confirmar a nomeação. Mais aspas para Bolsonaro. Eu acho que ele tem competência, mas tudo pode acontecer, prezado companheiro. Opa, ele também tá usando companheiro agora. Você viu? A gente pode estar morando junto amanhã. Pode acontecer, diz Bolsonaro a jornalistas na saída do Palácio do Alvorada. Mas o Bolsonaro usa cada metáfora ridícula, presidente. Que é isso? Todo respeito. Questionado sobre levantamentos que foram feitos indicando que faltariam 7 votos para Eduardo ser aprovado no Senado, Bolsonaro respondeu que o número representa voto pra caramba, nas palavras dele. Bolsonaro sendo Bolsonaro, mas fez bem de desistir da indicação. Se tinha é que o Trump gosta do menino e tal, mas não é o caso, né? Se o Eduardo não fosse filho do Bolsonaro, ele não teria cacife para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É um cargo extremamente grande. Hambúrguer nos Estados Unidos, que isso só fez ele perder voto. E pro Bolsonaro fica um recado: não adianta agradar o Senado Federal, deixar as pizzas a correrem solta lá, porque o pessoal não é amiguinho de ninguém lá não, viu? É até bom que o Senado pressionou nesse caso, na minha opinião, mas, Divaldo, o Bolsonaro fez bem de voltar atrás. Não foi pelo melhor motivo dos motivos, mas fez bem. Ele fez muito bem. Inclusive, ele já está sendo amarrado aí pelo Congresso Nacional em relação à lei do abuso de autoridade. E porque ele está com a reforma da Previdência ainda para ser aprovada, ele tem que decidir sobre o veto a essa lei de abuso de autoridade, que a lei de tramitação da reforma da Previdência. Então você acha que os senadores que aprovaram isso daí não podem retalhá-lo caso ele venha a vetar esse projeto, desidratando a Previdência? Claro que podem fazer. Aqueles que não têm o compromisso com o país, seguramente vão fazer a chantagem com isso, que não tem o compromisso com o país e que tem o rabo preso, né? E essa indicação do Eduardo Bolsonaro era mais um fator ainda que poderia ser utilizado contra o Brasil em razão da ligação dele com o presidente. Faz muito bem, meus parabéns, presidente, embora tenha discordância em relação ao motivo, mas o que importa é a atitude. Meus parabéns, vamos tocar pra frente, vamos seguir com pautas que realmente sejam importantes. E ao Eduardo Bolsonaro, vamos relembrar que eu já disse isso aqui na semana passada. Eduardo, chama aqui, Bia, eu quero conversar com o Eduardo aqui. Eduardo, você foi o deputado com o maior número. A defesa que tem que fazer é do Estado de São Paulo, né? Teria que residir no Estado de São Paulo, ter base no Estado de São Paulo, mas enfim, foi eleito, que faça um bom trabalho lá, isso que a gente quer. 11h49. Então tá aí essa questão então resolvida, né? O Eduardo Bolsonaro não vai mais ser o embaixador. E vamos falar o seguinte, Divaldo, você viu o que o Carlos Bolsonaro conseguiu aprontar em suas peripécias na internet? Veja só, ele foi responder, quem que ele foi responder? Eu vi isso ontem e vou ser bem sincero pra você, eu quero lembrar quem foi alguém do PSOL, tá? Foi algum deputado, alguém do PSOL que colocou lá criticando algo do governo. E aí, o que o Carlos Bolsonaro
É o gênio. Ele foi questionamento de um membro do PSOL e ele postou no Twitter uma lista, Divaldo. Veja só, Jonas. Veja só. Uma lista com transações financeiras suspeitas. E aí tá. E ele colocou lá. Ele foi querer expor o Freixo, né? O Freixo. Não é nem, acho que não era o Freixo que tá no nome lá. Era tá o também, tá o Freixo também. O Freixo. O Freixo foi cutucar ele e tal. E aí ele acabou expondo o irmão dele. Faz favor, eu não vou chamar você do apelidinho que, carinhoso que o pessoal chama, não, porque eu vou ter mais respeito. Como a gente, você poderia ter mais respeito. E própria família, né? Então fica aí. 11h50. Mudar o critério de repasse de verbas para as universidades. Vamos acompanhar com René Almeida. Conexão Prudente. O Ministério da Educação estuda aplicar uma nova maneira de distribuir os recursos entre as 63 universidades federais. O objetivo da mudança é destinar mais dinheiro às instituições que tiverem melhor desempenho em indicadores como governança, inovação e empregabilidade. Atualmente, as verbas são destinadas de acordo com o tamanho da instituição. Para o professor de Políticas Públicas em Educação da Universidade de Brasília, Remy Castione, o novo critério é positivo e favorece instituições que investem em digitalização dos processos e diminuição de burocracias. É uma forma de premiar o esforço das universidades, que eu acho que, para além das questões que são normais entre elas, o esforço ele tem que ser premiado, né? O esforço institucional das universidades, né? E creio que a pesquisa, de fato, revela uma percepção que nós temos quando as visitamos. De acordo com a última edição do ranking de governança do Tribunal de Contas da União, em 2018, as universidades de Lavras e do Mato Grosso do Sul foram as melhores colocadas, portanto, seriam mais beneficiadas na liberação de recursos. Entre as piores estão as federais do Rio de Janeiro e de Roraima. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Ocimar Alavarzi, a medida do MEC vai causar desigualdade entre as instituições brasileiras. Sabemos de várias experiências históricas que medidas desse tipo tendem a aumentar a diferenciação e, principalmente, a desigualdade entre as universidades, especialmente aquelas que nos últimos 10, 15 anos foram criadas em regiões que, justamente, numa primeira perspectiva, não teriam possibilidade de dispor de universidades, e a criação foi um mecanismo para impulsionar, inclusive, o desenvolvimento local. A previsão é de que o novo modelo de distribuição de verbas entre em vigor a partir de 2020. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. 11h54. Importante falar, repasses de verbas de universidades, houve contingenciamento. Enquanto isso, na Câmara Federal, os deputados querendo colocar o fundão em quanto, Divaldo? Que 3,7 bilhões! Não é programa do Silvio Santos, não, nem em barras de ouro. Dinheiro! Pelo presidente Jair Bolsonaro, são cortes. Exatamente. O que a gente está vendo, tem uma notícia aqui do Estadão que coloca que as restituições de imposto de renda, que não é favor que o governo está fazendo, ele está devolvendo
para fazer campanha desse cara. E não é só dessa pessoa, não. Também vai para aquela pessoa que você não gosta. Ele tá defendendo isso. E também pode ir pros laranjas e pro bolso. Quanto dinheiro de campanha eleitoral é desviado pro bolso? É com nota fria, com o diabo que se faz. É importante isso. E não é de desvincular o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro da indicação, o senador Flávio Bolsonaro é um dos principais articuladores aí da escolha de Antônio Carlos Simões Soares para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Aliados do próprio presidente chamam a atenção para o jogo. Flávio, que o subprocurador foi recebido no Planalto na noite de terça-feira da semana passada. Depois do encontro, Flávio passou a intermediar, então, as conversas do Antônio Carlos Simões com o Bolsonaro. Mas não foi esse Antônio Carlos Simões que ontem se posicionou contra a Lava Jato? Que é isso? Aqui, só para completar, Bruno, fala dele ontem em entrevista à Folha. Eu sou um homem ético, sempre fui muito combativo, porém nunca usei métodos ilícitos como é comum. Agora vocês estão descobrindo que lá em Curitiba foram utilizados recursos que não podem ser considerados como lícitos. Isso eu não faço. Esse ponto é comum, esse ponto que me difere dos que estão por aí, fecha aspas. Então, ZYK